Olá, turma! Bem-vindos para a nossa revisão da aula 13. Lembrando que já concluímos a unidade 2, né, do componente curricular de arte. Depois iremos só fazer uma revisão das aulas principais. Então, podemos dizer que já concluímos, viu? Então, vamos para a revisão dessa aula 13.2 e logo vocês vão partir para a correção dos exercícios. Então, vamos lá, professora Lidiana, aula 13.2 com o tema Teatro e Cidade. Então, falamos aí do teatro, desde a Idade Média, devido às transformações, né, também sociais, houve então o teatro, o espaço teatral, e depois encenações que foram abandonando as cidades e ganhando outros palácios. Vocês já viram, aprenderam em outra aula que o teatro ele começa desde o período grego, né? No qual faziam teatro para homenagear também os deuses. O teatro nos espaços abertos são importantes porque auxiliam na ressignificação da própria cidade. Na segunda metade do século XIX, o teatro voltou a ganhar espaços abertos, como ruas, parques e edifícios não projetados para este fim. Aqui uma imagem do teatro na Idade Média. E geralmente eram os padres, né, que faziam esses trabalhos com o teatro, com o objetivo de catequizar também. Então eram temas bíblicos. Eles faziam então essas apresentações na rua, na cidade. Tema 2 foi teatro de palco, né? O teatro de palco quase não há interferências externas, ou seja, o público precisa ficar em silêncio para não atrapalhar a encenação. Até a metade do século XX era comum edifício teatral, também utilizado como cinema. Então nós estamos vendo aqui um teatro de palco. Aí vocês observam como é a posição aí das cadeiras, são elevadas para que todos possam enxergar ali a encenação. Atualmente, poucas cidades possuem espaço para receber espetáculos, né, de outras cidades produzidas para o palco. O palco italiano é um dos espaços para a arte cênica, que é esse modelo aqui, ó. Teatro de rua. Falamos também do teatro de rua, que é o teatro popular, onde envolve teatro, dança, música e circo. O teatro de rua, o espaço cênico é a rua. Uma letrinha aqui repetida. E o público segue os atores e participa da encenação, que tem por linguagem a intervenção urbana. Então, vocês aprenderam aí que o teatro de rua é a forma mais legal, né, de participar do teatro, porque os atores vão até o público, ele não fica esperando o público ir até ao edifício, né? Como eu já expliquei, em algumas cidades, principalmente aqui na nossa região, nós temos dificuldade de ter acesso ao teatro, a encenações de teatro em espaços de teatro, como um prédio físico, né? Porque não há muitos grupos de teatro, a não ser quando vêm de fora. Então, o teatro de rua ocorre muito também nos grandes centros, onde os atores vão até onde estão as pessoas, o público. E falamos sobre o circo, né? O circo, nós sabemos que o circo muitas vezes são de famílias itinerantes que vão passando de cidade em cidade, né? Com aquele modelo de circo com a lona. Porém, há outras formas também. Aqui nós temos essa família que fazem trabalhos com boneco, teatro, circo e música. Então, vamos para a atividade de sala, momento da correção. Vamos para a questão 1. No que se refere ao gênero cênico, teatro de rua, analise as afirmativas a seguir e considere a questão correta. Então, o gênero teatro de rua é uma modalidade teatral em que os atores utilizam o seu corpo, sua voz a serviço da construção estética no espaço aberto, sobretudo nas cidades. A improvisação do gênero cênico existe tanto como elemento estético, utilizando como característica
própria apresentação, como de construção técnica dos atores, dos personagens do texto e da própria cena. O teatro popular de rua é uma arte híbrida que mistura dança, música, o circo em combinação de várias linguagens. O trabalho do ator do teatro de rua não necessita de exagero, então essa que nós podemos eliminar. Vamos ver qual está correta? 1, 2 e 3. 4, quando diz ali que o ator não precisa de exagero, ele vai precisar, o ator de rua, ele vai precisar ter uma voz bem expressiva. Ele vai ter que falar alto, porque as pessoas estão ali conversando com muito barulho, certo, estudante? Então essa aí já elimina a questão. Então vamos lá dar sequência aqui na próxima questão, sem delonga. Questão 2. No que se refere ao texto dramático que é contemplado pela atuação dos atores no espetáculo teatral, está correto que se afirma em pelo figurino que deve estar ligado sem lógica? Será que o figurino não vai ter lógica num grupo, né, numa encenação teatral? Então já eliminamos. Pela situação ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. Essa aqui está mais próxima de uma afirmativa correta. Pelo tema, a ideia que o autor, dramaturgo, deseja expor sua apresentação real ou por meio de representação? Então, vamos ver 2, 3 e 4. 2, 3. Então, realmente, 1 nós já eliminamos. 2, 3 e 4. E 5 não está correto. Né? Por que 5 não está correto? Pela maneira de ser e de agir dos personagens encenados à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de comédia, tragédia e romance. Então, por que essa aí não está correta? Porque está dizendo ali composta de uma sequência. Não tem sequência. Se é drama, se é comédia, se é tragédia. Não importa. A encenação, muitas vezes, ela vai ser dramática, mas pode ser que ela também tenha momentos ali de comédia, momento ali de tragédia, enfim. Tem os gêneros, porém os atores vão improvisar também muitos aspectos ali dentro daquele texto teatral, certo? Então, parabéns para quem acertou. Vamos para a próxima questão. Então, letra C, 2, 3 e 4 está correta. Questão 3. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade. Na Grécia Antiga, eles possuíam uma importante função social, na qual os espectadores esperavam pelo momento da apresentação que poderiam durar um dia. No que se refere ao elemento que constitui um espetáculo teatral, está correto que se afirma em. Então, quais são os elementos que constituem um espetáculo teatral? A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual? Nossa, aqui as letras estão todas repetidas aqui, né? Vamos ver qual a resposta correta, é a letra D. Então, os elementos da arte, os elementos que constituem um espetáculo teatral, aqui seria a B, viu, estudante? Na hora de dar um enter aí, repetiu. A letra A, B, C, D. Então, correto, letra D. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, entre outros. Tá? Então, o texto cênico que é feito, né, pelo dramaturgo, né, a pessoa ali que escreve peças teatrais, né, específico, né, muitas vezes ele também é ator, ele participa das encenações ou só faz a peça, tá? Muitos escrevem a peça e são atores também, fazem encenação, ou não, ou só escrevem. Até porque não é tão fácil assim escrever teatro, tem que pensar no enredo, né, na história, o gênero, né, início, meio e fim, os personagens, as ações desses personagens, tem que pensar no figurino, então é todo um trabalho, certo, estudante? Então, a questão correta, letra D, tá? Espero que vocês tenham acertado aí. Então, o texto cênico, que é o texto
que os atores vão ter acesso antes de desenvolver a cena, né? A ação teatral, no qual ele vai estudar para desenvolver lá a sua performance, né? Então, são dos mais variados gêneros, que pode ser um conto, pode ser lendas, um romance, pode ser um mito, né? Mitologias, enfim, tem diversos gêneros. Vamos para uma questão do Enem, questão recente, 2020. Fazer a leitura aqui. Slam do corpo é um encontro pensado pelos surdos e ouvintes, existente em 2014 em São Paulo. Uma iniciativa pioneira do grupo Corpo Sinalizante, criado em 2008. Antes de seguirmos, vale a explicação. O termo slam, eu estou lendo aqui em português, é slam, né? Em inglês é slam. Vem do inglês, do inglês. E significa, o significado dessa palavra é o quê? Numa nova acepção para o verbo geralmente utilizado para dizer bater com força. A poesia falada nos ritmos das palavras e da cidade. Nos saraus, o primeiro objetivo foi o de botar os poemas em libras na roda, colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre poesia e linguagem de sinais. Compreender o encontro dessas duas línguas. Poemas de autoria própria, 3 minutos e microfone. Sem figurino, nem adereços, nem acompanhamento musical. Então, um texto aqui que está explicando sobre esses trabalhos, né? Aí feito com a linguagem também com a língua de sinais, com libras, poemas, deixa eu ver aqui, poemas em libras, na roda. O que vale é modular a voz e o corpo, um trabalho artesanal de tornar a palavra visível numa arena cujo objetivo maior é o de emocionar a plateia, tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas sensações. Né? Esse texto aqui é desse autor. Na plateia artística mencionada no texto, o corpo assume papel de destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito de imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. Né? Então, o texto ali estava explicando sobre esse trabalho, no qual utiliza-se também a língua de sinais. Né? Então, na prática artística mencionada no texto, que nós lemos lá anteriormente, o corpo assume o papel de destaque ao articular diferentes linguagens. O corpo, então, vai o quê? Imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. Então, a linguagem de sinal necessita, né, fazer os sinais ali, para que o espectador compreenda. Então, letra E está correta. Vamos para a questão 5. Fale sobre o que é uma intervenção urbana e quem a faz. Então, vocês podem responder de acordo às pesquisas, né, das nossas aulas, ou fazer outras pesquisas, como um texto que vocês podem se basear. Intervenção urbana caracteriza-se por ocupar os mais variados lugares na cidade, modificando a forma das pessoas se relacionarem com os espaços, reivindicando a cidade como lugar de livre circulação, convivência e uso dos cidadãos. As intervenções urbanas costumam ser transdisciplinar, com várias expressões artísticas, de outras práticas e conhecimentos de diversas áreas. Não se restringe sua análise às artes cênicas. Elas são de formas híbridas, múltiplas e diversas. Então, nós concluímos aqui com esse texto discursivo. Então, nós observamos ali que a intervenção urbana, o artista vai para o público em locais movimentados, geralmente praças, né? Praças, próximo de shopping, de supermercado, onde há muita circulação de pessoas, e faz ali uma intervenção por meio de um trabalho artístico, que pode ser, né, uma encenação de teatro, de dança, de música, pode ser uma performance também, né, uma pessoa caracterizada
por algum personagem, pode ser alguém que esteja ali com uma placa, né, passando uma mensagem, enfim, há várias intervenções urbanas e sempre o objetivo é levar algo, né, algo para os espectadores, né, para diversão, para também fazer emergir ali reflexões sobre debates, né, sobre vários temas, que pode ser temas relacionados então a questionamentos críticos de política, de temas ambientais, sobre guerra, sobre vários temas, né? Então, o artista, ele faz uma intervenção porque ele mexe com as pessoas, ele vai tomar a atenção das pessoas ali no que ele está fazendo. Estudante, então foram essas as nossas atividades. Espero que vocês tenham acertado, tenham feito as leituras com bastante atenção. Essas questões do Enem, vocês percebem que não são tão fáceis, vêm com textos grandes. Se a gente não compreender ali o contexto da questão, a gente se embaraça toda, né? Então é bom grifar palavras-chave, ficar atento também à pergunta e eliminar as não prováveis, certo? Então fica aí essa dica para vocês. Estudante, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham sucesso, que vocês cheguem ao final do ano aí com muito conhecimento, com uma aprendizagem bem aguçada de todos os conteúdos, de todos os componentes curricular do ensino médio, preparados aí para dar início à sua vida profissional, né, também e dar continuidade aos estudos, certo? Que você possa fazer a diferença aí da sua comunidade, aí onde você mora, que você possa também contribuir para a mudança na sua localidade, certo? E também mudança na sua vida, da sua família. Professor presencial, muito obrigado pelo auxílio. Estamos aqui à disposição, tá? Para opiniões, críticas também, tá? Críticas positivas, críticas para melhorar o nosso trabalho. Então, obrigado pela atenção e fiquem com Deus.